Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje eu vou comentar a respeito de um assunto extremamente triste, que é o fato de que estamos vivendo a época mais sombria da história da igreja, muito em decorrência aí da catástrofe que sucedeu no Concílio Vaticano II, que foi inaugurado aí pelo João 23, que chamo de engenheiro do Vaticano II, depois por Paulo VI, que foi o arquiteto desse concílio, o homem que destruiu a fé de centenas de milhões de pessoas, e no entanto é considerado santo. Hoje estamos sendo governados por Francisco, um homem que não tem a fé católica, O que é mais necessário esse homem fazer para que ele seja considerado um homem que não tenha fé católica? Esse homem já fez de tudo. Tudo que possamos conceber que é anticatólico, esse Papa já fez. E no entanto, temos aí um monte de pessoas que insistem em defender o indefensável. Insistem em cegar a si mesmos diante do fato de que estamos sendo governados. Afinal, não estamos sendo governados, porque ele também rejeita a própria autoridade por um Papa herege. Sim, Francisco é um herege. E eu não tenho medo de afirmar isso. E esse julgamento não é eu quem faço, mas a própria doutrina católica, que condena absolutamente tudo o que Francisco faz atualmente, com essa aberração desse ecumenismo dele, essa aberração desse indiferentismo religioso dele, que não faz questão nenhuma de converter ninguém ao catolicismo. Um homem que diz que querer converter o próximo para o catolicismo é pecado. Um homem que rejeita preceitos básicos do direito natural. Um homem que rejeita a lei divina. Um homem que contraria dezenas, talvez centenas de ensinamentos da Igreja Católica. Um homem que já participou de missa profana, de cultos, de tudo que é de religião, que não tem a coragem de dizer uma palavra para querer converter essas pessoas, e que, por sua vez, também, em seus atos, demonstra que não acredita que fora da Igreja Católica não há salvação. É um homem naturalista, está comprometido com todas as agendas globalistas e com todas as agendas da maçonaria. E não é só Francisco, são todos esses papas conciliares, desde João 23. Todos esses papas foram terríveis, e não estamos aqui falando de erros em matéria disciplinar, administrativa ou política, tampouco moral. A gente não está falando, por exemplo, de um problema do cativeiro de Avignon, onde o Papa não estava em Roma, ou também no período de Santa Catarina de Siena, onde tínhamos, abre aspas, 3 papas. É claro que um era verdadeiro, os outros 2 eram falsos. Não estamos falando aqui do século X, onde tínhamos papas muito pervertidos em matéria moral, ou também dos papas renascentistas. Quem dera se fosse problemas morais, quem dera fosse isso. Não, são problemas de matéria de fé, de doutrina. Todos esses papas cometeram heresias explícitas, inequivocadamente visíveis. É impossível não enxergar isso. Meu Deus do céu, qualquer pessoa consegue enxergar que essa igreja, que hoje é apresentada por Francisco, Bento XVI, João Paulo II, Paulo VI e João 23, não é a religião católica. É impressionante a cegueira das pessoas, porque isso é admitido até mesmo em quem não é católico. Até os que não são católicos enxergam que houve uma diferença gigantesca entre o proceder da igreja antes do concílio e depois do concílio. E se você conversar com todo esse pessoal, né, as pessoas de mais idade, de 70, 80, 60 anos de idade, elas vão concordar que as coisas mudaram. Essa missa nova destruiu a fé de milhões de pessoas. Foi projetada por um maçom
Annibale Bugnini, com a ajuda inclusive de 6 pastores protestantes. E no entanto, muitos padres, muitos leigos insistem em dizer: não, foi um rito promulgado pela igreja, pelo Papa, é um rito válido, é um rito bonito, vocês red threads que ficam isso e aquilo. Mas eles negam o que é factual. Essa missa foi projetada por inimigos da igreja. Removeu elementos essenciais do rito. É impressionante você querer dizer que o rito de Paulo VI exprime, né, expressa a mesma coisa que o rito tridentino. Meu Deus, mas são coisas completamente diferentes. Isso é qualquer pessoa com 60, 70, 80 anos de idade concorda. Pessoas que nem sabem que foi o Concílio Vaticano II, mas no entanto sabem ver que houve uma diferença muito grande. Eles falam: ó, a missa quando eu era adolescente, quando eu era criança, era diferente. Essa missa de Paulo VI abriu precedentes abomináveis dentro da igreja. Olha as dioceses. O que é as paróquias hoje? São padres que dão homilias, que são, na verdade, palestras de autoajuda, catequeses que só é comentado sobre questões políticas e sociais. Pessoas que acham que podem defender o Estado laico, que podem defender o feminismo, que podem defender liberalismo, que podem defender o socialismo, e que acham que são católicos, quando estão defendendo coisas que são explicitamente condenadas pela igreja. E não posso dizer que são culpados por isso. São culpados no sentido de que muita gente é preguiçosa porque não quer estudar. Não quer estudar. Mas isso é mais culpa do próprio clero, que deixou de instruir as pessoas. Quantas pessoas eu conheci que sequer sabiam sobre o que era determinados tipos de pecado, e no entanto sempre, todo domingo estava comungando em um pecado mortal, e quando diante da verdade disseram: não, mas isso mudou, a igreja é diferente, o padre fulano disse que não, isso daí é besteira, eu fui me confessar, ele falou que não é pecado. É assim hoje em dia. São seminários repletos de afeminados, escândalos horríveis aí acontecendo. Essas missas que não são missas. E sinceramente eu duvido até mesmo da validade de muitas missas. Diria que mais da metade são inválidas. Bispos que não acreditam nem no inferno, não acreditam em praticamente nada da fé católica. O que são hoje os eventos católicos, se não festividades onde todo mundo pode comer e conversar? É só isso. É uma fé sentimentalista, oca. Basta ver em redes sociais as pessoas botam uma foto de um santo, alguma coisa religiosa, todo mundo fica amém, 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 que não sei o quê. É triste. É triste. E Francisco, vendo todas essas questões, o que ele resolve se preocupar? Ele resolve se preocupar com ecologia. O Papa que é humilde, que vende as coisas, as posses para dar para os pobres, e ao mesmo tempo está ajudando esses pobres a irem para o inferno, uma vez que está ensinando heresias. Hoje o catolicismo da maioria das pessoas é estritamente baseado na defesa incondicional do Papa. O Papa não é maior que o papado, tampouco o papado é maior que Deus. Hoje, desgraçadamente, temos que ter uma separação entre magistério e igreja, uma aberração sem dúvidas alguma, mas é o que está acontecendo isso? É o que está acontecendo hoje. Bento XVI, que é visto como um grande papa tradicional, que na verdade
é a mesma coisa que todos os demais papas do concílio, só que de uma linha um pouco mais distinta. Um papa que criou uma aberração teológica que é o papado emérito. Hoje temos o papa emérito e o papa atuante. Ou seja, a igreja tem duas cabeças. É uma aberração dizer isso. O que é mais necessário esse Francisco fazer para que as pessoas acordem? É um homem que está pregando um evangelho diferente do que foi nos dado. No Japão, gerações inteiras ficaram sem um mísero sacerdote. E, no entanto, eles guardaram a tradição ali. A tal ponto que, quando vieram os protestantes no Japão, eles disseram que não, isso não é a fé católica. Não é a fé católica. E rejeitaram isso. É o que aconteceria se você colocasse qualquer católico do século XIX para baixo, introduzido depois do Vaticano II. Ele não reconheceria o catolicismo ali. Não reconheceria. Isso é visível. É visível. É incrível que tem gente que acha que, por exemplo, os tradicionalistas amam querer ficar criticando o Papa. Pelo amor de Deus, gente, a coisa mais trágica é a gente não ter a tranquilidade de recorrermos ao Santo Padre, ao Vigário de Cristo na Terra. Essa posição de que a gente reconhece o Papa, mas não obedece ele, é muito triste para nós. É muito triste a gente ter que não obedecer o Papa. Porque, de fato, se obedecermos o Papa Francisco, o papado conciliar, estaremos desobedecendo todos os mais de 200 papas que tivemos antes deles. Todo o magistério da igreja. E não obstante isso, ir contra Deus, contra a Santíssima Trindade. As pessoas falam tanto, não, você tem que obedecer o Papa, você tem que obedecer o magistério, mas essas mesmas pessoas estão desobedecendo um magistério de 2000 anos para defender um magistério conciliar novo, totalmente incompatível com a fé católica. É extremamente doloroso ter que afirmar que Francisco é um herege, que tivemos papas hereges aqui no Concílio Vaticano II em diante. As pessoas não enxergam, meu Deus do céu, é impressionante isso. Se você pergunta hoje para uma pessoa de maior idade, elas falam que preferem a missa nova. Aí você vai saber o motivo. Você vai ver que o motivo é porque elas... eu achava chata a missa, muito demorada, tinha que ficar se ajoelhando, que não sei o quê. Ou seja, a missa, para as pessoas hoje em dia, tem que ser um lugar confortável. É que nem um culto protestante. Os louvores protestantes, a missa tem que ser divertida. Não, antes tinha que ter o latim, não gosto disso, que não sei o quê. Ou seja, a missa virou antropocêntrica. E é a verdade. Tal ponto que o padre virou um presidente ali. É impressionante que as pessoas sequer se dão conta que a missa de Paulo VI é praticamente a ceia luterana. Ou a ceia anglicana. Não sei, o que o Francisco tem que falar? Não sei o que essas pessoas estão esperando para enxergar que Francisco rejeita a fé católica. É triste. É muito triste. Muito triste. E realmente, por um lado, eu queria aqui fazer um vídeo mais teológico, falar sobre as questões da questão teológica envolvendo o Papa herege. Porque sim, tem uma ampla discussão teológica sobre esse assunto, de grandes doutores, grandes mestres intelectuais. Já li muitos livros sobre isso. Mas, sinceramente, é perda de tempo. Porque a fé católica, embora tenha as suas questões mais
complexas, ela por si, em geral, ela é simples. É evidente, uma pessoa mais simples, mais incapacitada em matéria teológica que for, ela consegue entender o que é a fé católica e vai saber que aquilo está errado. É impressionante isso. E aí tem gente que quer perder tempo em discussões teológicas envolvendo isso e aquilo, em tomismo, blá blá blá, que não sei o quê. Isso é perda de tempo. Não precisa de tomismo para ver que esse papado conciliar é o modernista, é essa heresia maldita, condenada pelo São Pio X, que muitos rejeitam que exista hoje, que acreditam que não, o modernismo foi só um período ali do São Pio X, já foi combatido. Ou então esses católicos de hoje que cismam em falar em teologia da libertação, sem combater a fonte da teologia da libertação, que é o modernismo e o Concílio Vaticano II. E atacam a teologia da libertação porque ela também está vinculada, de certa forma, ao comunismo e socialismo. Porque também essas pessoas são que liberais e, portanto, são contra, né, o socialismo e o comunismo. Ou seja, é por ideologia, não é por fé. Não é por fé. É triste, é muito triste. Realmente, eu, Vinícius Martínez, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho autoridade para fazer nada no clero. Não tenho. Nenhum leigo vai resolver esse problema. Esse problema que tem hoje na hierarquia da igreja é um problema que só pode ser resolvido pela autoridade do Papa. Só um Papa pode resolver isso. Só um Papa. Que vai convocar um concílio e resolver essa querela. Só. É só um Papa. No entanto, nós temos o dever de condenar todos esses erros que conseguimos enxergar de maneira inequívoca. Temos que defender a verdade a todo custo. A todo custo. E, no entanto, as pessoas preferem dizer a frase abominável que é: prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Peraí, a igreja, primeiramente, a igreja não erra. E segundo, no sentido que você está dando, né? É que, embora conquanto, né, o Papa erre, você prefere ficar com o erro com o Papa do que acertar sozinho, que também é errado. É muito triste ter que admitir que não há segurança alguma em ser dirigido por padres conciliares, bispos conciliares, tampouco pelo Papa Francisco, porque eles não expressam a fé católica. Ah, Vinícius, aonde que está a fé católica? Está na sua cabeça? É você que é a ortodoxia? Você é o centro? Não. Pegue um catecismo romano, pegue um escrito dos santos, e, pelo amor de Deus, procurem padres tradicionais, procurem a Fraternidade São Pio X, procurem as comunidades tradicionais, porque lá os padres têm a doutrina certa. Você vai ver que é um choque de realidade imenso. O que o padre tradicional diz com o que o padre diocesano fala não encaixa, não é a mesma coisa. É uma coisa completamente distinta. Porque nas dioceses são pessoas que não têm a fé católica, são todas liberais, agnósticas, modernistas, mundanas. E claro, existem muitas pessoas de boa vontade que estão acreditando que estão seguindo o que é certo. Porque elas foram ensinadas que sim, você tem que seguir o que o Papa diz, né, o que o clero fala. E Deus sabe disso. Deus sabe o que está no coração das pessoas. Só que essa obediência, que essas pessoas que têm a capacidade de estudar e compreender as coisas que elas estão colocando na cabeça das pessoas, não, que tem que obedecer o Papa, que tem que obedecer o magistério, mesmo que eles digam o que é errado, isso vai ser cobrado duramente por Deus. Porque essas pessoas tiveram a oportunidade
e também tiveram a responsabilidade de terem que transmitir o que é verdade. Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima.